saúde para você? Eu sou Márcia Palferro, professora de farmacêutica, e o objetivo deste vídeo é refletir sobre esse conceito que vem ganhando cada vez mais importância na vida das pessoas. Vamos lá? Bem, a primeira visão que se teve na história a respeito da saúde e da doença era uma visão mágico-religiosa. As doenças eram consideradas como castigos dos deuses e, por consequência, a saúde era considerada uma dádiva desses mesmos deuses. Essa visão foi contestada por um grego na antiguidade. Esse grego se chamava Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina. Há mais ou menos 300, 400 anos antes de Cristo, ele considerava que a saúde, na verdade, ela era resultado de um equilíbrio entre 4 humores do nosso corpo, que ele batizou de bile amarela, bile negra, fleugma e sangue. O equilíbrio, então, representaria a saúde. Quando havia algum excesso ou falta de algum desses humores, isso causava, então, doenças. E aí, ele buscava, então, tratamentos para o corpo. Era a primeira vez que se buscava uma forma racional de tratar as doenças. Infelizmente, essa visão não predominou durante a Antiguidade. Na Idade Média, houve uma regressão do pensamento racional e a doença passou a ser considerada novamente como resultado de um pecado, de alguma ofensa contra os deuses. E a cura, então, seria uma questão de fé. À medida que o conhecimento científico foi avançando, os cientistas perceberam que a doença deveria ter alguma explicação no ambiente. E a explicação que eles encontraram mais plausível é que a doença era trazida pelos ares pútridos e fétidos que vinham dos esgotos com o crescimento das cidades. As doenças, então, eram causadas pelos miasmas. Miasmas vem de maus ares, é uma palavra em latim, e esse conceito prevaleceu até o início do século XIX. Essa visão de que as doenças eram provocadas pelos ares caiu por terra com a teoria da microbiologia. A partir das descobertas de Pasteur, Koch, Lister e Ehrlich, na virada do século XIX para o século XX, descobriu-se que havia uma relação entre doenças infecciosas e os micro-organismos. E a partir daí, começou uma corrida em busca de substâncias que fossem capazes de eliminar esses micro-organismos, mas não fossem tóxicas para o organismo humano. Um pouco mais adiante, em 1948, a Organização Mundial da Saúde propôs um conceito mais amplo de doença. A saúde não é apenas a mera ausência de doenças. A saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Esse conceito foi sendo ampliado à medida que as discussões da Organização Mundial da Saúde e outras discussões internacionais foram crescendo. E esse movimento ganhou força aqui no Brasil na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. A partir daí, se entendeu que a saúde não era só aquele bem-estar físico, mental e social que a Organização Mundial da Saúde propunha. Na verdade, existiam várias condições sociais que eram determinantes da saúde. Então, as condições de vida das pessoas, as condições de trabalho, o acesso a emprego, água, esgoto, serviços sociais, serviços de saúde e educação também eram determinantes do grau de saúde ou de doença que essa pessoa poderia ter. E quando foi que a saúde passou a ser vista como um direito social? Porque não foi sempre assim. Antes, a saúde era uma responsabilidade individual. Cabia a cada um procurar meios de cuidar dela. Quem não tinha dinheiro, não podia pagar por um médico, acabava recorrendo aos boticários ou mesmo aos curandeiros. A primeira ideia de que o Estado deveria estar envolvido com o bem-estar das pessoas parte do conceito de medicina social, desenvolvido por Michel Foucault. Ele dizia que o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal, antes de tudo, que investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica e a medicina é uma estratégia biopolítica, então é uma forma de controle, de poder que o Estado exerce sobre os operários para que produzam mais, gerando mais dinheiro para os capitalistas. Esse direito à saúde ele perpassa por esse conceito de medicina social
avança como um direito social através da Declaração dos Direitos Humanos, que é de 1948, é reforçada pela Organização Mundial de Saúde, que propõe a saúde como um bem-estar, mas também cobra um papel do Estado para garantir esse bem-estar. E aqui no Brasil ela passa a ser incorporada como um direito com as discussões que o país passou no processo de redemocratização no final da ditadura militar. Em 1986, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e aquela visão de que a saúde, além de um bem-estar, ela é determinada por alguns fatores sociais, passa-se então a perseguir a melhoria das condições de vida das pessoas, não só oferecer serviços de assistência à saúde, mas também melhorar as suas condições de vida para que elas não adoeçam. E a partir de 1998, com a nova Constituição Federal, fruto do renascimento da República no Brasil, a saúde é considerada como um direito universal e daí é criado o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que tem por obrigação garantir a saúde para todos os indivíduos, para todos os cidadãos. Além de ser entendida como um direito social, a saúde também pode ser vista sob uma ótica filosófica. Para o filósofo e teólogo Leonardo Boff, a saúde significa saber conviver com a doença, a vida e a morte. Veja o que ele diz. Saúde e cura designam o processo de adaptação e de integração das mais diversas situações, nas quais se dá a saúde, a doença, o sofrimento, a recuperação, o envelhecimento e o caminhar tranquilo para a grande passagem da morte. Saúde, portanto, não é um ato existencial, mas uma atitude face às várias situações que podem ser doentias ou sãs. Ser pessoa não é simplesmente ter saúde, mas é saber enfrentar saudavelmente a doença e a saúde. Ser saudável significa realizar um sentido de vida que englobe a saúde, a doença e a morte. Alguém pode estar moralmente doente e ser saudável, porque essa situação de morte cresce, se humaniza e sabe dar sentido àquilo que padece. Agora, eu refaço a pergunta: o que é saúde? Depende para quem você pergunta. A saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Isso é o que diz o pesquisador Moacir Ciliar, que fez um estudo da evolução histórica desse conceito. Então vai depender da época, do lugar, da classe social e também de valores individuais, concepções científicas, religiosas e filosóficas. Então, para encerrar este vídeo, eu devolvo a pergunta: o que é saúde para você? Se você gostou desta reflexão, não deixe de dar o seu like aqui no vídeo. Aproveite e inscreva-se no canal para ser notificado sempre que tivermos novidades. Espero vê-lo novamente por aqui no canal Prof. Márcia Pauferro. Até!